Boa noite, meus irmãos. Que a benevolência do Pai esteja conosco. Bom, meus irmãos, eu venho por meio desse vídeo trazer uma mensagem a todos os irmãos, para que os irmãos possam analisar, refletir, procurar, pesquisar a outra face. Êxodo, capítulo 24 e versículo 9. Moisés, Arão, Nadabé e Abiú e 70 das autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Quer dizer, meus irmãos, que os ministros, os sacerdotes da casa de Israel subiram para ter encontro com Deus de Israel. Deus, porém, não estendeu a mão para punir os ministros, os sacerdotes do povo da casa de Israel. Eles comeram e beberam. Moisés, na presença de Deus de Israel. Quer dizer que os ministros comeram e beberam na presença do Deus de Israel. Êxodo, capítulo 33 e versículo 18. Então disse Moisés: peço-te que mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, Jeová, Yahvé, Adonai, Yahweh, Yahushua. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. Quer dizer, meus irmãos, que outrora o Deus de Israel, ele comeu com os ministros, com os sacerdotes, e aqui ele está dizendo que homem algum poderia ver a face dele e ficar vivo. Observou, meus irmãos, o pai da mentira, a contradição? Deuteronômio 34 e capítulo 10. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, cara a cara, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os servos e contra toda a sua terra. Sinais de maravilhas, pestes, catástrofes, morte, destruição, praga. E ele está dizendo que nunca se levantou profeta como Moisés, porque um pouco mais à frente ele tomaria posse
do corpo de Moisés para se exaltar nos púlpitos, nos altares, nos templos feitos por mãos humanas. Pois Israel, ele sempre alvejou o poder do Pai, que tem o poder sobre a morte e tem o poder sobre todas as demais coisas, poder infinito, que opera tanto querer como realizar em nossas vidas. Agora, meus irmãos, observe a contradição. Por que que Israel disse a Moisés que nunca se levantou profeta como Moisés? Porque ele tomaria posse do corpo para se exaltar. João capítulo 4, em versículo 19, disse a mulher samaritana: Mestre, vejo que é profeta. Observou, meus irmãos, o intento de Israel quando disse que nunca se levantou profeta como Moisés? Porque ele queria alvejar, exaltar, ter o poder do Pai. Nossos antepassados adoraram nesse monte, debaixo das árvores, nos altares, nos púlpitos. Mas os judeus dizem que em Jerusalém, no templo, é o lugar onde se deve adorar, no templo de pedra, feito por mãos humanas. Observou, meus irmãos, a outra face dos antepassados, que estão se exaltando em cima dos púlpitos, em cima dos altares? Mas observe a contradição nesse texto. Vamos separar o joio do trigo. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esse texto se encontra errado. Tem fermento, tem caneta dos mestres, dos escribas, dos fariseus. O texto original: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas os judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A outra face, os líderes religiosos, os mestres da lei, que se encontram nesse sistema manipulador, eles dizem que é no templo onde se deve adorar. Mas o Pai não habita em santuários feitos por mãos humanas. Observe João, capítulo 6, em versículo 45. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem do Pai. Somente o Mestre viu o Pai. João 14, 9. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O mesmo amor, os mesmos ensinamentos, a mesma simplicidade, a mesma harmonia, o mesmo caráter.
João 13, capítulo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Observou, meus irmãos, que o sistema religioso, eles ensinam tudo ao contrário, a outra face. Eles dizem que Enoque subiu ao céu. Eles dizem que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Só que o mestre diz ao contrário. Diz que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. João, capítulo 12, e versículo 45. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como a luz, a candeia, os ensinamentos do Pai, o verdadeiro azeite, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, no abismo, nas religiões. Agora, observou, meus irmãos? Para todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas, no abismo, nas religiões, na sepultura. Primeiro de João, capítulo 4 e versículo 12. Ninguém jamais viu o Pai. Se amarmos uns aos outros, o Pai permanece em nós, e seu amor está aperfeiçoado em nós. Ninguém jamais viu ao Pai. Então, quem foi aquele que se apresentou, que comeu com os ministros de Israel? Está comendo nos altares com os ministros de Israel, nos púlpitos, ensinando a lei de Moisés, pois está escrito que aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado, porque está chegando a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, porque o Pai, o Espírito, procura os verdadeiros adoradores. Bom, meus irmãos, que essa mensagem fica nessa noite, que vocês possam meditar, analisar, que a paz do Pai e o amor do Mestre, do nosso Messias, esteja conosco.